11h40. Nós voltamos agora a falar sobre o julgamento da chapa Dilma Temer, que domina as atenções em Brasília e no país inteiro nesse início de semana, né? Todo mundo nessa expectativa, né? Não só o cenário político, mas também o brasileiro de uma forma geral. Quem está aqui com a gente é o Luiz Guilherme Kunce, advogado e professor de Direito. Ele que vai explicar um pouquinho de como que vai funcionar esse julgamento e também do papel do TSE, né? Bom dia para você, Luiz Guilherme. Bom dia, Marcelo. Eu acho que é muito importante a gente falar também do papel do TSE, porque muitas pessoas não sabem. E essa é a primeira vez que um presidente é julgado nessas circunstâncias, né? Bom dia para você. Bom dia. O TSE, o sistema de justiça brasileiro, no que se refere ao plano eleitoral, ele é bastante diferente de outros países, né? Nós temos uma justiça especializada para o tema eleitoral. Significa dizer que não é um órgão que se faz e se desfaz. Ele se mantém funcionando durante todo o tempo. Isso mostra uma identidade, inclusive, bastante antiga na justiça eleitoral brasileira. É verdade, nunca uma chapa presidente e vice teve uma situação tão delicada junto ao TSE. Mas uma matéria muito parecida, matérias parecidas já foram analisadas, por exemplo, há um tempo com o governador de um estado, né, onde o TSE firmou uma posição também a respeito disso. Luiz, agora falando propriamente dito do julgamento. Muita gente está lendo nos jornais e vê, o julgamento começa com a leitura do relatório. Afinal, explica para a gente o que é esse relatório. Lá estão o quê? Com provas, a decisão? O que é o relatório? O relatório todo o processo, o tribunal sorteia um relator. O relator é aquele juiz que descreve todas as situações do processo, né? Tudo o que aconteceu, em que momento, quais são as provas, etc. Aos demais, então ele traz o relatório para o colegiado, para que o colegiado analise o relatório. E depois se procede ao julgamento. Tradicionalmente, os juízes que julgam com o relator, né, seguem esse relatório. Se houver divergência, haverá outros votos de cada um dos juízes mostrando quais são as divergências possíveis. Relatório, na verdade, é uma descrição do processo, é uma leitura descritiva a respeito do que aconteceu. Desde a denúncia até tudo. O dia ele vai minuciosamente definir as datas, os fatos, as condutas, etc. Uhum. Essa é a função do relatório. Todo o processo judicial julgado em colegiados tem um relatório. Tá, e aí como que deve ser, quais devem ser as etapas do processo? Então tem a leitura do relatório, aí a defesa fala, como é que vai ser? A partir de amanhã, o que o tribunal faz o relator, né, o ministro Herman Benjamin, vai fazer a leitura. Um relatório que, pelo que eu li, tem mais de 1000 páginas, né? Isso vai levar um tempo para que o relatório seja lido. Depois se manifestam as partes, né, do processo e o Ministério Público. Uhum. O Ministério Público também se manifesta para analisar se o processo está bem fundamentado, né, e provavelmente deve pedir, pelo que nós estamos ouvindo também, a condenação. Luiz, nessa parte que você já fala das defesas, é muito aguardado a decisão sobre 2 pontos. O primeiro, se serão aceitos delações de empresários, Odebrecht, do casal de publicitários, João Moura, Mônica Santana, também da JBS, e se será fatiado, ou seja, se Temer e Dilma serão julgados em separado, é isso? Exatamente, essas são as questões preliminares, né? Há um dispositivo na lei eleitoral muito aberto que permite que o relator, e claro, o colegiado depois, analise questões que inclusive estão fora do processo. Ou seja, que estão circulando, digamos, nos meios de comunicação em outros processos, podem prestar provas de outros processos. Então, essa é uma questão preliminar muito importante, porque, afinal, se não for aceita essa matéria extra, que não foi produzida nos próprios autos, a linha de argumentação dos ministros muda, porque, afinal, uma quantidade de provas que se acredita existirem, elas vão ser retiradas do processo. Isso diminui a quantidade dessas provas que foram produzidas. Outra questão é saber se vai haver uma separação no que se refere, né, aos 2 membros da chapa, né? Historicamente, a jurisprudência do TSE não costuma fazer isso. Agora, é saber se pode haver uma mudança de jurisprudência nesse caso.
Bom, hoje saiu a notícia em várias capas aí de jornais falando que a defesa do presidente Michel Temer acusa o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de pressionar o TSE nesse momento de crise política, com a prisão do deputado Rocha Loures no sábado e também com a possível divulgação de novos áudios de trechos da delação da JBS. Isso tem fundamento, isso que a defesa fala? Pode ter um impacto no julgamento? Eu acho que esse é o papel da defesa. O papel da defesa é constranger a acusação, seja por razões que estejam nos autos, seja por razões que estejam fora dos autos. É uma estratégia que, nesse momento, acredito que bons advogados fariam uso, afinal, para tentar politizar um processo que é judicial. Eu acho bastante natural que isso aconteça. Nós temos acompanhado nos últimos tempos que há um certo desentendimento entre o Procurador-Geral da República e o governo, né? É saber se isso vai contaminar o processo. Por que será, né? Pois é. Luiz, ainda aproveitando a fala da Marcela, ela fala sobre esse tom político que tomou o julgamento. Nas últimas semanas a gente ouviu muito, de ambos os lados, aqueles que defendem o presidente Michel Temer e aqueles que acusam, sobre a história do pedido de vista. Muitos pressionam, vai pedir vista, só para alongar, não vai pedir vista. O que é e como funciona o pedido de vista? É depois do relatório, quando começam os votos? Como é que funciona esse processo no tribunal? Inclusive, só para completar, o ministro Gilmar Mendes, né, que é o presidente do tribunal, disse que o julgamento não é um julgamento político, né? Ele criticou a imprensa, tal, falando sobre isso. Ficou irritado, né? Ficou bem irritado, inclusive, falando que vai ser um julgamento ali, vai se ater aos fatos que estão na peça, né? Não vai ter o clima político, não pretende acabar com a crise política, né? É bem interessante isso. Exatamente. Os pedidos de vista, eles acontecem depois do relatório, quando chega a vez dos ministros votarem. Eles servem para que o ministro consiga ter uma convicção mais apurada do caso. Isso é muito comum que aconteça nos colegiados. Em função da complexidade dos processos, é muito comum que os juízes, quando julgam, queiram se assenhorar mais da matéria que está sendo analisada. Agora, eu lhe digo o seguinte, há muitos mitos sobre esse processo e há muita informação, me parece, que contamina muito mais o dia a dia da imprensa do que o tribunal. Eu não acredito, sinceramente, que essa circulação de informações ocorra da forma como nós noticiamos, né? Eu acredito e tendo a crer que os ministros guardam essas informações porque, afinal, elas podem causar muitos transtornos, né, aos próprios ministros. Vejam, vocês devem se lembrar o quanto a época do mensalão, o ministro tal disse que ia matar no peito. Então, isso constrange demais os juízes, né? Eu não acredito que essas informações sejam dadas e circulem dessa forma. Sobre a opinião do ministro Gilmar Mendes, ele está completo de razão. O tribunal não pode ser tido como o termômetro da crise. Não é função de um tribunal definir um momento como esse e, na verdade, tomar para ele a função de resolver uma crise que é política, que é econômica, que é social também. Eu não tenho essa expectativa e seria muito bom que nós não tivéssemos essa expectativa. Porque não só ela é exagerada, mas ela é ruim, porque tribunais, eles não foram estabelecidos para resolver crises políticas. As crises políticas têm que ser resolvidas pelos parlamentos. A questão é que nós passamos por um momento de tanta desconfiança nas instituições que nós queremos encontrar algum salvador que faça, como num passe de mágica, ou resolva essas crises que nós vivemos. Essa não é a função do tribunal, do TSE. E o ministro Gilmar Mendes está certo nisso. O tribunal não pode entender que ele é o termômetro dessa grande crise que nós vivemos. Claro. Bom, a gente vai acompanhar todo o julgamento aí durante toda essa semana. Muita expectativa. A gente conversou com o Luiz Guilherme Conce, advogado e professor de Direito, que está toda segunda-feira aqui com a gente, explicando os principais acontecimentos políticos. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado.